No meio da mídia está começando mais um programa que a gente sempre fala de comunicação, a gente sempre fala dos bastidores da mídia e hoje nós vamos falar sobre a língua portuguesa, aplicada na comunicação, às vezes até mal aplicada, aplicada na vida acadêmica, no nosso dia a dia. E para isso temos dois convidados aqui. Sérgio Labruna, professor, mestre, meu mestre particularmente, quase o senhor Yoda, né? De saco, de Jedi. A professora Adriana também, né? Então temos aqui professores, ou seja, a Adriana inclusive vai falar muito de gramática aqui, né, Adriana? Ela pediu para eu não fazer isso antes, então por isso que já estão começando assim. E não pode errar, né? E o Celinho vai fazer o papel de professor Pasquale aqui, dando dicas pra gente. E avisar pro Diogo, agora que for colocar pra tomar cuidado do Diogo. Diogão fica ali de papagaio de pirata no fundo. Ô, Labruna, as pessoas estão escrevendo cada vez pior. Isso é fato, em todos os lugares. A gente abre o computador, acessa a internet, vê na rua. Por que isso está acontecendo? A culpa é de quem? É delas próprias, do governo, educação? O que está acontecendo? Todos os erros chegam no mesmo local, que é a falta de leitura. Se não há leitura, não há como você escrever bem, não há como você falar bem. É uma resposta longa, mas eu vou tentar ser um pouco mais curto com isso aí. Eu acho que o primeiro, que ótimo que as pessoas estão escrevendo. Na minha época ainda de aluno, a gente tinha uma dificuldade muito grande de expressar, de conversar fora dos meios, né, tradicionais. Eu acho que maravilha. A língua portuguesa hoje está sendo disseminada para o mundo inteiro. Já somos a terceira língua mais falada na internet. Estamos em 8 países. Eu acho maravilhoso. O erro é parte do caminho para o acerto. Todo mundo já sabe disso. Então, se as pessoas estão escrevendo muito hoje, é um bom sinal. De tanto escrever e vão acabar lendo também, elas vão aprender a escrever melhor. Eu acho que isso é positivo. Para aprender a escrever bem, o primeiro caminho, então, seria ler muito? Ler muito e escrever muito. Você escreve também, eu escrevo, a professora Adriana escreve, o Célio também escreve. A gente sabe que é o tempo que a gente vai praticando isso é que a gente vai melhorando. Porque a gente vai procurando a melhor forma, a forma correta, a língua culta, a forma já determinada pelos padrões acadêmicos de que é a melhor, então a gente acaba aprendendo. Eu acho maravilhoso isso. E estou adorando as pessoas escrevendo bastante, estou adorando ver, é lógico que de vez em quando a gente se assusta, mas por quê? Porque a gente estudou muito, leu muito, e é isso que é o fenômeno da língua portuguesa. Dizem que é muito difícil, muitos até abandonam e vão estudar o inglês. Não acabam sabendo mal o português e mal o inglês também. O mais importante é que a gente faça disso uma prática constante e vamos melhorando. Agora, a elite do nosso país ainda é muito culpada pelos erros que hoje temos, porque é uma elite que também se formou sem nenhuma preocupação com a língua portuguesa. Já elegemos um presidente semi-analfabeto, elegemos prefeitos e vereadores o tempo todo semi-analfabetos, que não sabem falar. Aí as pessoas olham, veem aquilo ali e falam assim, olha, mas ele não sabe falar e é o presidente do país? Ele não sabe falar e é o prefeito? Então para que eu vou saber falar também? É um exemplo, né? São os exemplos. E será que também são vilões, professora Adriana, vestibulares que hoje muitos são de fachada, escolas que às vezes no ensino fundamental já não podem mais reprovar alunos? Eu acredito que essa mudança toda, né, a gente está vivendo um momento de mudanças sociais muito grandes e essa transformação na educação e na formação, principalmente com relação à linguagem, ela já data de pelo menos uns 20, 25 anos. Essa questão de não poder reprovar é um dos fatores, porque antes a gente já saía do primeiro, segundo ano primário sabendo ler e escrever. Eu fiz o primário umas 5 vezes, o primeiro ano. E aí parou por aí. Mas conseguiu sair. Não, eu continuo lá. Mas enfim, essa questão, né, da progressão continuada, a questão de cada vez menos o hábito da leitura, né? Você citou o vestibular, a história dos resumos de livro para vestibular, né, acaba desestimulando que haja leitura. Então, eu acho que foi, historicamente, eu não sou especialista nisso, eu não sou uma educadora, mas eu fui educada dentro de um outro contexto cultural no Brasil. Eu acho que foi se perdendo muita coisa em nome de se atingir alguns indicadores, né? Você precisava de indicador de alfabetização, de indicador de educação, de indicador de aprovação, de continuidade na escola. Em nome de tudo isso, foi se perdendo
as preocupações importantes, que era realmente de formar, de educar, de fazer com que as pessoas gostassem de ler e escrever. Achei muito bacana a colocação do Labruna quando ele fala que bom que estamos escrevendo, né? Isso acho que é um ponto de vista bem bacana, mas a gente está perdendo um pouco o domínio sobre a linguagem. E quem tem o domínio sobre a linguagem acaba tendo acesso aos melhores empregos, às melhores condições de educação, de trabalho, de vida. A linguagem ainda é um diferencial importante. Quem domina bem a linguagem, quem sabe usá-la, com certeza tem vantagens em relação àquele que tem esse desconhecimento. Lógico, dá para ver aí pelos jogadores de futebol, os técnicos de futebol e até mesmo os nossos queridos políticos. Acho que é um processo aí que já vem de muitos anos e eu espero verdadeiramente que nós consigamos de alguma maneira alterar isso ou aceitar de uma vez por todas que essa mudança é irreversível e que nós todos vamos ter que entrar num processo mesmo de adaptação Tipo, a virando elas. uma nova língua, né? Não, eu não diria uma nova língua. Um novo jeito de falar. Eu não diria uma nova língua, mas uma língua viva. O português, todo idioma é vivo, né? Nós já tivemos um idioma muito mais rebuscado do que o que se usa hoje, né? Não defendo o erro, a aceitação do erro, mas que estamos passando sim por uma transformação do nosso modo de nos comunicar, do nosso modo de ler. Não se lê mais um livro inteiro, se lê um resumo, se lê uma história em quadrinhos, se assiste um jogo baseado num livro, se vê o filme ao invés da leitura. Então, acho que é muita transformação. Eu confesso que com a minha idade muita coisa me assusta muito, mas a gente tem que se adaptar. Ok, no próximo bloco nós vamos aqui trazer alguns erros que são comuns a gente ver e vários deles que foram relatados por pessoas que estão participando, estão mandando. O programa é ao vivo, viu, gente? A gente só repete todo dia o mesmo assunto, mais ou menos no mesmo horário, mas todo dia é ao vivo, né? A Viviane agora no canal, a gente arrepiando com eu falando isso, mas comemorando que a gente está mandando um programa novo. Não, e vai mandar no horário. No horário. E nós vamos trazer no próximo bloco aqui no programa. Voltamos com No Meio da Mídia, segundo bloco do programa de hoje. Hoje nós estamos falando sobre língua portuguesa na mídia em geral. Seja a mídia internet, que a gente falou muito aqui, seja a televisão, e aí dói, né, gente? Quando a gente vê na televisão ou a gente lê num jornal um profissional escrevendo errado. Sérgio Labruna, Adriana Faria, convidados, o que vocês acham? Erro dos profissionais. Na língua, um amigo meu falando na língua internetica. Menos mal. O problema é quando você está assistindo uma rede famosa e começa a perceber que ela quer mudar a linguagem que a gente usa. Minha bisavó falava risco de vida, minha avó falava risco de vida, minha mãe falava risco de vida, eu falo e meus filhos vão falar. Aí um dia você vê a Globo, pode falar o nome da Globo? Pode. Você vê a Globo inventando risco de morte. Aí, e tem uma explicação para isso. Sua vida corre risco ou você corre o risco de morrer? Aí você fala assim, poxa, mudou tudo na língua. Eu acho que essas invenções é que deixam as pessoas um pouco preocupadas com a língua e começam a se preocupar com coisas menores.
esse risco de morte foi uma invenção que acabou deixando as pessoas assim, ô professor, você está falando risco de vida, você está falando errado. Então as pessoas já não sabem mais o que é certo ou errado. A própria emissora também omite um fato, que acho que talvez seja por causa da concorrência, de que a palavra corretamente pronunciada é recorde, e não recorde, como a emissora e as suas afiliadas costumam sempre dizer. O recorde foi batido. É recorde, é uma palavra paroxítona, todo mundo sabe. Mas aí a gente vai tendo que engolir isso das grandes emissoras. Imagina as pequenas comunicações ou as comunicações pessoais. As pessoas também vão ter essa dificuldade de compreender se a língua está certa pelo que se diz aqui ou pelo que já foi disseminado pelas grandes mídias. Imagina o nosso programa, Daniel. Imagina o nosso programa. Opa, a Globo tem pacto com o capeta, né? Até porque ela consegue ter uma Xuxa, ao influência. contrário, você vai ouvir mensagens, né? Acreditem nisso, vocês estão em casa, você vai ser castigado a ver novela do SBT. E como que esse pacto aí é garantido a audiência? Mas isso, Daniel, não se restringe à Globo, né? O meu primeiro emprego foi como repórter da Folha de São Paulo. A Folha ela tem um manual de redação e nesse manual de redação existe uma série de regras, a maioria delas alinhada com as normas da gramática da língua portuguesa, mas algumas muito específicas. Uma que sempre me chamou muita atenção era o nome da cidade de Brodowski, no interior de São Paulo. A Folha escrevia Brodowski, do jeito que fala, e o nome da cidade é com W e K-I. E na Folha se escrevia do outro jeito, porque era o jeito aportuguesado, brasileiro. Então, no mapa não existia daquela maneira. Então, a mídia, né, no caso, os grandes veículos, sejam impressos ou eletrônicos, eles ditam, sim, algumas coisas. E, em alguns sentidos, eles acabam influenciando o seu público. Em algumas coisas positivamente, em outras transformando completamente o nosso modo de falar. Recentemente nós tivemos o exemplo de Gaddafi, que virou Gaddafi em alguns veículos de comunicação. E você fica assim, estranhando, por quê? Mudou alguma coisa? Acho que aí é um pouco de invencionismo mesmo. Eu acho que a televisão não é a medida das coisas, não deverá ser e não pode ser a medida das coisas. A medida das coisas são os bons escritores, as pessoas que falam bem, as pessoas que fazem uso e um estudo constante. Eu vou dizer para vocês, tem 20 anos que eu estudo a língua portuguesa sem parar. Sou um especialista em metodologia da língua portuguesa. Eu posso afirmar que sei tudo? Nosso dicionário tem 600 mil vocábulos. E só para tirar esse mito de que o português é mais difícil que o inglês tem 1 milhão de vocábulos. É muito difícil saber tudo. Que isso. Agora, o mais importante é a gente ter dúvida sempre e buscar. Por isso que eu gosto que as pessoas escrevam, que elas errem. É porque é o caminho do acerto, é o caminho de buscar a melhor forma de escrever e de se manifestar. Eu disse há pouco, pareceu até um pouco preconceituoso, de que tivemos um presidente, prefeitos e vereadores eleitos que são semi-analfabetos, mas o que importava ali não era de fato a língua portuguesa. O que importava é a retórica, a forma como as pessoas utilizam a língua portuguesa para persuadir, para convencer os outros. E esses foram mestres nisso aí também. Você falou das pronúncias, né? Uma que eu acabei lembrando aqui, a televisão usa muito, subsídio, sendo na verdade subsídio, né? Sim. A pronúncia é subsídio, né? As palavras que têm o subsídio. prefixo sub e que depois vem uma consoante, elas vão ter o som daquela consoante como se fosse a primeira letra. Então, subsídio, subsolo, subsistema. E a gente ouve muito subsídio por aí. André, oi, Daniel, mas tem que ser. Tá conversando com o Joey ali, o André. Ele que... O Celinho, além da piada ruim, agora tá caduco. Daniel, mas nós temos que ser justos. Não existe só erro de português, não. Existe erro de brasileiro, de americano, um monte de coisa. Legal. Vamos então às dúvidas de gramática com o professor Pascoal, quer dizer, Labruna. Labruna, para o pessoal que trabalha com propaganda, à vista, uns colocam crase, outros não colocam crase. E aí? Coloca parcelado. Fácil para não errar. Eu não coloco. E aí é uma opção. Por que eu digo uma opção? Alguns gramáticos, já por uma questão de melhor compreensão, para diminuir a ambiguidade, pedem o uso do acento grave, que é o indicativo da crase, para essa expressão à vista. Mas assim, eu acho que a explicação é até muito besta, né? Porque venda à vista. Então você fala, eu vendo à vista. São duas coisas diferentes, segundo os gramáticos. Eu não vejo essa ambiguidade. Vendo à vista pode ser a forma como você vendeu, ou vendo à vista quer dizer que você está vendendo os olhos. Então, o gramática fala, coloque isso aí. Mesma coisa vai acontecer com
trancar a chave. Você colocou a chave dentro do carro e a trancou lá dentro, ou você trancou alguém usando a chave para trancá-lo? Então essas expressões, que são modo, maneira de fazer, quando são femininas, os gramáticos recomendam que se use a crase. Mas eu não vejo sentido, isso é só quando há ambiguidade. Venda à vista, qual a ambiguidade que tem isso? Alguém vai vender os olhos e vai anunciá-los na televisão, no jornal? E no caso de horário, às 22 horas, às 20 horas? Mais uma circunstância feminina. Eu disse a de modo, a vista, a chave. As circunstâncias femininas, todas têm o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Por quê? Porque a pergunta é, a que horas você vai? A que horas você abre? E a resposta vai ter que ter a preposição a. Depois, vamos ter o artigo que identifica sempre as horas. Agora prepara o coração, porque... Não, perguntar pro Diogo se você não entendeu. Prepara o coração, porque Depois eu agora dou aula, temos- se precisar, eu trago meus slides e mostro. Bom. Vocês vão ver, eu ensino para os meus alunos em uma aula. Eles podem vir aqui ser testemunha, mas em uma aula O eles dia que tiver aprendem. o Se programa... 2 casos deu esse tempo todo aí, Daniel. Nós já estamos no programa do Guinei Bisneto essa hora já. É muito difícil falar pouco da língua portuguesa, é muito difícil. Não, mas tá bacana. Chegaram aqui as pessoas mandando nas redes sociais, comentando com a gente quais os erros que elas mais veem nos programas. Nos programas foi ótimo, né? Diogo Borges colocou do ansioso com C, né? Quando o ansioso que vem da ânsia com S, né? Bárbara Reis falou de já viu um imbigo para umbigo. Eu acho que foi digitação, né? A Thaís falou do agente junto. Esse dói. Quando é agente, falando de nós e não do agente. Isso é porque não viu meu nome escrito com S e LH. Jeito, Celinho, com G. E um que é campeão, várias pessoas citando aqui, o mais no lugar de mas, porém a pessoa coloca mais, como se fosse a soma. De repente, tudo junto e com 2 R's. Dói, né? Se tiver algum que vocês queiram comentar, viu, professor Adriano? Ó, o Nando falou do jeito com J, mas é com J mesmo, viu, Nando? O Mauriti falou do engraçado ao invés do engraçado. Tem uns que dói aqui. De novo, a pessoa põe de novo com I. Confusão com traz e traz, o traz de atraso e o traz com Z de trazer. Lembrando que o traço com Z não tem acento. Isso. São erros tão comuns e cada vez menos pessoas acertam. O Gustavo, aí ele escreveu aí um poeminha com tudo errado. A Maiara falou do ansioso, do mais, segmento com G, U, I, não com G mudo. Alguns A somos gente tão vai certos, escrevendo então. aqui embaixo Segmento, o errado segmento. para as pessoas verem. O quê? Segmento com Sim, lógico. Segmento é uma área, um espaço. Segmento é seguir alguém. Existe o segmento, só que... Nesse caso aqui ela colocou de pessoas que queriam dizer um e colocaram o outro. O à toa com tudo junto. A Larissa também falou do agente. O Vitor Barão falou que os erros dele são por querer, para deixar a conversa mais descontraída, deixar depois com desculpa, hein, CH. Barão? Guimarães Rosa também fez isso. Ah, é? Usou por querer alguns erros de O Barão língua com portuguesa. certeza sabia né, que o Guimarães Aí é Rosa- que tá, o cara tem que saber também. Ele sabe, aí ele pode errar à vontade. Se você sabe a lei e a regra, você pode transgredi-la. Se não souber, você não a pode. Luciana Gimenez também, então, é errado também, Olha. Daniel? Porque ela quer, né? Menos também, né? Menos dói. Sabe como é que eu ensino meus alunos essa sobre do o Barão menos? não é Por que bom, que ele não não. existe? Qual é o contrário de menos? Mais. Existe mais? Então não existe menos. Larissa falou que escreve o nome dela às vezes com cedilha. A Viviane falou até de delícia com cedilha, já viu esquecer com cedilha, vindo de uma professora. A Alessandra Carla fala do VC, para abreviar você, vários falaram do você com cedilha. VC foi você e um dia já foi vossa mercê. Então essa tendência aí de diminuição é grande na nossa língua. Bernardo falou, não fez um comentário, seja no lugar de seja. A Vanusa falou do ansioso também, você com cedilha, trocar o me por mim, minha ajuda aí. A Patrícia falou que leu hoje um depoimento com sincero com S. Tá aparecendo escrito aqui os erros. O Cristiano falou de nada a ver, só com a ver com H, do verbo
de ouve, né, a ver. Às vezes a gente fica muito, né, com essa coisa da web ruim e tudo, mas na própria web você encontra a resposta de muitas dúvidas. Né? Acho que muito disso que você falou, Daniel, não pode dar desculpa de não sabia, né? Pô, a informação tá ali, né? Digita. Eu falei sobre isso ontem em sala de aula. Eu falei assim, gente, tá com dúvida? Vai no Google, vai no dicionário. O dicionário hoje tá quase coitadinho, né? Caindo em extinção. Mas assim, relê, pergunta, muda uma palavra, sabe? Pensar um pouco mais antes de escrever. Eu acho que essas comunicações instantâneas, elas fazem com que a gente não reveja o que a gente escreve. Não, se tiver dúvida também, vamos divulgar o celular do Labruna. E nisso aí acaba, viu, Daniel, que tem muita coisa chata no meio da história. Por exemplo, mussarela. Em todos os lugares que eu já trabalhei com gerência de marketing, empresas de laticínio, todo mundo, qualquer queijo que você vê vendido, qualquer lanchonete famosa do Brasil, mussarela é com 2 S. O único lugar que a mussarela é com C cedilha é no dicionário e numa padaria do Martins. Então, às vezes, a língua precisava mudar para se aproximar das pessoas. As pessoas, quando você escreve mussarela com C cedilha, você acha que elas vão falar que você está certo? Você está errado. Não, saiu no jornal. Mesma coisa o café expresso, né? Que existe o com X e o S também. Igual o esperto com X e o esperto com S, parecem-se, mas não são iguais as duas expressões também. Então, às vezes, tem umas coisas, por exemplo, olha que coisa engraçada que é a língua portuguesa. Namorar com, segundo os gramáticos, é proibida essa regência. Você não pode namorar com. Porque namorar é um verbo transitivo direto. Então você namora alguém e não namorar com alguém. Mas, pô, quem não fala vou namorar com fulano, vou namorar com cicrano? Quem não fala isso? Junto com também. É proibido junto com. Você não pode usar essa regência. Eu saí junto com a mamãe, eu dormi junto com a titia. Não façam isso. Mas não pode dormir junto com. Você dorme junto de ou dorme junto a alguém. Tem coisas na língua também que já estão chatas, já estão velhas, né? E que precisam ser mudadas. Senão as pessoas acabam abandonando isso aí para fazer outra coisa. Uma delas é assistir. Nós estávamos conversando, eu e a professora Adriana, assistir, ninguém mais assiste a nada. É sempre assisto o jogo, assisto a novela sem a crase. E isso é um hábito já. Mas se você vai corrigir a pessoa e falar com ela, você está errada. Assistir é regência com preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Sabe o que o leitor, sabe o que o ouvinte, sabe o que o espectador, o telespectador faz? Ele muda o verbo. Ele para de assistir e vai usar o verbo ver, porque ver não exige a preposição a. Então a língua também precisa evoluir um pouco. Mudar essas coisas caturras, essas coisas velhas, para que as pessoas comecem a falar mais tranquilamente. Também. Tinha uma banana caturra, não Sim, tinha? porque ela é melhor quanto mais velha ela fica. Essa é uma das regras que eu aprendi, assim, há 20 anos na faculdade de jornalismo, um professor meu me disse, na dúvida, troque a palavra. E eu faço isso até hoje. Se eu estou empacada numa dúvida, se eu não sei se eu tenho muito erro de ortografia, eu falo, não vou sofrer, é trocar. Eu falo para a pessoa na dúvida, fique calado, não participa não. Se você fazer um cheque de 60, se você não souber que é com 2 S, você faz 2 de 30. A reunião da sexta, se não souber que é com X, muda para quinta. Mas mudar a palavra também exige uma coisa, só para a gente fechar o raciocínio, que isso hoje, infelizmente, tem sido falho também. Eu só consigo trocar a palavra se eu tenho um vocabulário rico. E eu só tenho um vocabulário rico se eu leio. Não existe outra maneira de enriquecer vocabulário além da leitura. E, infelizmente, a gente a cada dia perde mais o hábito da leitura. Só tem que tomar cuidado com o que se lê também. Daqui a pouquinho. É sempre difícil trazer convidados para esse programa. Quando a gente consegue, olha o que o apresentador faz, cortando o convidado. Cortando entrevistado aqui. Tô brincando. Não volto mais, é a última vez. É o seguinte, é porque chegou muita coisa, né? Nossa central ali atrás, nossa redação, né, pessoal? Tá chegando, eles estão filtrando, tá muita gente participando aqui, ó. 57, mas isso é sério mesmo, chegaram 57 mensagens. Aí eu vou falar as piores aqui, né? Simplesmente com I ao invés do simplesmente. E muito que esse eu tenho visto muito. Por exemplo, forão com A, O, tio, no lugar do foram.
com várias, passarão, que a pessoa que queria dizer passaram no passado, né? Isso estão se usando demais. O Frederico aqui, revoltado, por que as pessoas falam rúbrica proparoxítona, sendo que é rubrica, uma paroxítona também, né? rubrica. Paroxítona, né? Arrasar com Z, clássicos com C, abençoe, as pessoas colocam o tio no O, E, né? De repente tudo junto e vários que a gente leu. Realmente muito aqui, ó, muita gente participando, não deu para ler tudo. E agora, na propaganda, o que dói muito, e assim que a gente vê, e esse é frequente, são maiores informações, né, Labruna? Maiores quer dizer que É você só deu grande. pequenas informações? É uma informação grande, a letra, o corpo é maior. Aliás, tem provas de concurso público que exigem o conhecimento do comunicador a respeito disso. E essa questão eu já vi em provas de concurso. E tá lá as opções maiores, mais, que é a opção correta, né? Se você der algumas informações, mais informações você liga, acessa. Você recebe isso de assessoria de imprensa. Sim. No final tá assim, maiores informações. Na televisão toda hora. E há 2 anos atrás, né? Que se foi atrás, já mas foi há até 2 anos. maldade, Né? ninguém sabe isso. Há 2 anos atrás, o que acontece? É um pleonasmo. Porque se você já falou há 2 anos, só pode ser atrás. Mas isso é quase Corrigir que isso mas isso é quase que até uma sacanagem, ênfase, né? que as pessoas querem dar. Para não ficar há 2 anos, que Pra há mostrar esse? É que do sabe, verbo né? haver? Porque você pode usar ou há 2 anos ou 2 anos atrás. Aí você resolve. Mas eu fui aprender isso velho já também. Quase ninguém sabe disso, não. A maior parte das pessoas, por uma questão de ênfase, é igual a mãe. Menino, eu vou subir aí em cima e vou te dar um couro. Subir aí em cima é ênfase. Não é que a pessoa escreveu ou leu errado. Vou você lembrar. Ó, o programa terminou. E o programa bom é assim, quando rende, que tem muita coisa para falar mesmo. E renderia até um outro assunto. Mas isso é legal, por quê? Porque só de ter essa tanto de participação aqui mostra que as pessoas, pelo menos, interesse elas têm, né, no tema. É o mais importante. E a Thaís lá atrás também, para editar, vai ser tranquilo, né, Thaís? Beleza. Não, tem uma pergunta pro Labruna. Você falou que as pessoas têm interesse, né? Interesse é com 2 S ou com C cedilha? Quer que responda? Será, hein? Com S ou com C? Beleza, obrigado por vocês, a gente Obrigado a agradece, foi muito bacana. Ótimo, Eduardo. E voltamos depois com mais um Meio da Mídia.